Olá, no vídeo de hoje discutiremos a vassalagem na sociedade feudal. Quer fazer um curso completo de história pagando pouco? Clique no link na descrição e conheça mais sobre o nosso curso de história para Enem e concursos. Sabemos que a sociedade medieval era fortemente hierarquizada. Para se entender o estabelecimento das relações sociais no sistema feudal, é necessário considerar que havia dois estratos básicos: os senhores de terra e os servos, ou seja, os ricos e os pobres. Poderia haver a relação vertical entre senhor-servo, bem como a relação horizontal entre os membros da nobreza, baseada no contrato de vassalagem. De qualquer forma, tais relações eram baseadas na reciprocidade, tanto entre senhores e camponeses quanto entre os nobres. As relações sociais, no sistema feudal, se apoiavam no compromisso bilateral. Ser homem de outro homem era um dos termos mais difundidos no regime feudal, servindo para designar uma dependência pessoal. Essa dependência não era exclusiva da camada nobre. O servo era homem do conde, assim como o conde era homem do rei. A diferença entre os laços sociais estabelecidos entre os nobres e entre o nobre e o servo dizia respeito à origem social de seus personagens. A vassalagem era uma forma de dependência própria das classes superiores, determinada, acima de tudo, pela vocação guerreira, devendo ser renovada pelas novas gerações de suzeranos e vassalos. A duração do laço vassálico era o tempo de vida dos atores envolvidos. A hereditariedade do compromisso tornou-se uma constante com o tempo. O ritual não devia deixar de ser reiterado, e cada vez que a composição do par se alterava, nem era aceitável que o compromisso fosse realizado por meio de procuração legal. O homem da Idade Média, de forte concepção religiosa, concebeu o contrato vassálico carregado de simbolismo em um ritual composto em 3 atos. A homenagem, na qual o vassalo unia as mãos e assim juntas as colocava nas mãos do suzerano, em um claro símbolo de submissão, cujo sentido por vezes era ainda acentuado pela genuflexão, ou seja, pela inclinação do corpo. O juramento, no qual aquele que oferecia as mãos pronunciava algumas palavras pelas quais se reconhecia o homem de quem estava na sua frente, e por fim, a investidura, que simbolizava a transferência do feudo, no qual o senhor passava ao seu vassalo determinado objeto que servisse como representação daquilo que estava sendo cedido. Por fim, suzerano e vassalo se beijavam. Após o período carolíngio, colocavam-se as mãos sobre os evangelhos ou sobre uma relíquia, e o vassalo jurava fidelidade a seu suzerano. Com o passar do tempo, as homenagens prestadas por determinados cavaleiros se multiplicaram, fazendo surgir relações que acabaram por se tornar incompatíveis. Afinal, como servir a diversos senhores quando esses mesmos estivessem em disputa? Por volta do século XII, era comum ver cavaleiros tornarem-se vassalos de 2 ou mais senhores. Tal situação já era considerada normal no século XI, observando que nos últimos anos do século XIII existiram casos de nobres que deviam fidelidade a 20 ou 40 senhores diferentes. Com isso, ser vassalo de muitos significava não ser vassalo de ninguém. A multiplicação das homenagens ameaçava tornar o ritual sem significação. Entretanto, o que podemos afirmar é que tanto os laços vassálicos quanto as relações senhoriais estavam apoiadas em uma busca por algum tipo de benefício mútuo.